Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo que tá 100% graças a Deus. E gente, nós vamos fazer esse videozinho bem rapidinho aqui para poder responder as perguntas da revisão da atividade da semana que vem, beleza? De lógico, né gente, daqui é um videozinho, eu vou falar um pouco mais rápido, mas para vocês poderem anotando aí, vocês vão pausando o vídeo e fazendo as suas anotações, beleza? Então vamos embora. Pergunta de número 1 coloca assim: ao decorrer de toda a história do mundo, passamos por diversas regionalizações, sendo eles físicos, políticos, econômicos, entre outros. Mas afinal, o que é regionalização e qual sua finalidade? Gente, nós já falamos isso em aulas anteriores, né? É uma coisa muito simples. O que é regionalização? Regionalização é dividir por regiões, tá? Em aspectos em comum. Então a gente divide em aspectos em comum, tá? Uma divisão em aspectos em comum devido a um aspecto econômico, político, social, militar, natural, entre outros, beleza? E aqui pergunta qual que é a finalidade disso tudo. A finalidade, gente, é para facilitar os estudos e aperfeiçoar a administração. Por exemplo, o Brasil está lá dividido, né, em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Imagina se o Brasil fosse uma coisa só, não tivesse nenhum tipo de região, de divisão, nada, né? Isso dificultaria até mesmo a questão sobre a administração de todo o território. Então a gente divide em 5 grandes partes, 5 grandes regiões, para poder facilitar os estudos, né, e também a administração do território, beleza? Coisa simples, né? Número 2 coloca assim: durante o período pós-Segunda Guerra, o mundo ficou dividido em 3 grandes regiões. Aponte o nome das regiões e destaque o período exato dessa regionalização. Vamos começar pelo período então. Quando a gente fala do momento pós-Segunda Guerra, a gente está falando do momento da Guerra Fria, gente, que vai desde ali de 1950 até 1991. E nesse período, como é que o mundo ficou dividido? Como era na Guerra Fria, né? O mundo ficou dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Mas o que quer dizer primeiro, segundo e terceiro mundo? O primeiro mundo eram países desenvolvidos capitalistas. Segundo mundo eram os países socialistas. E o terceiro mundo eram também os países capitalistas, porém subdesenvolvidos. Tá? Essa era a divisão que era feita durante o período da Guerra Fria, que, lembrando, vai de 1950 até 1991, beleza? Rapidão, simples assim, tá? Número 3 coloca assim: como era conhecida a grande regionalização mundial no período das grandes navegações? Meu povo, durante as grandes navegações, vale lembrar que os europeus, né, tomaram a frente das grandes navegações, os portugueses, os espanhóis, ingleses, holandeses e por aí vai. E dentro da concepção dos europeus, eles não sabiam que tinham a América, eles não sabiam que tinham parte da Ásia. Para eles, o que existia era o norte da África e a Europa. Tanto é que eles colocam a Europa como o velho mundo, aquele velho que já era conhecido. Isso, inclusive, já era uma regionalização para eles, o velho mundo. Aí, quando eles descobrem a América, caramba, que é tudo novo. Então, o novo mundo, tá? Então, o velho mundo era a Europa, novo mundo era a América. E o novíssimo mundo era parte da Ásia e também da Oceania, que foi a última parte do mundo que eles descobriram, assim, entre aspas, né? Porque já existia, já tinha habitação de índios e povos nativos. Então, na verdade, não é que eles descobriram, tá bom? Mas vale lembrar o seguinte: qual que era a regionalização e divisão da época? Velho mundo, que era a Europa; novo mundo, a América; novíssimo mundo, parte da Ásia e Oceania, e parte da África também, nessa parte mais ao sul do continente africano. Beleza? Já matamos mais uma. Número 4 coloca assim: o mundo já foi dividido em uma linha geoeconômica, onde o critério de divisão era o grau de desenvolvimento dos países. Explique sobre essa regionalização. Gente, essa divisão é aquela linha que ela vai circulando alguns países, né? Qual que é a ideia daquela linha? É separar os países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos. Para os países desenvolvidos, eles são conhecidos como países do norte, ou países norte apenas, tá? Já a outra classificação dos países subdesenvolvidos são os países sul.
Tanto é que quando a gente pega todos os países acima dessa linha, nós temos os desenvolvidos. Quem são eles? Por exemplo, Canadá, Estados Unidos, todos os países da Europa, tá? Israel, Rússia, Japão, Austrália, Nova Zelândia, todos esses países fazem parte dos países norte, ou seja, os desenvolvidos. Já o restante dos países, os subdesenvolvidos, estão abaixo dessa linha. Toda a América Latina, como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, a África em peso, né, Moçambique, Angola, Togo, Gabão, Serra Leoa, África do Sul, entre outros, né, que são N países que nós temos ali na África. Parte da Ásia também, como por exemplo Índia, Bangladesh, Tailândia, Laos, tudo isso eram países que faziam parte do mundo subdesenvolvido. Mas vale lembrar o seguinte, gente, isso daí foi durante a década de 90 e início dos anos 2000, tá? Nos dias atuais a regionalização é outra, beleza? Mas qual era a divisão? Países norte, os desenvolvidos, países sul, os subdesenvolvidos, beleza? Coisa bem simples, tá? Número 5. Como é consolidado a regionalização nos dias atuais? 3 divisões básicas. Primeiro, países subdesenvolvidos, que são os pobres, países emergentes e países desenvolvidos, que são os ricos. Então a gente pode falar o seguinte, os subdesenvolvidos são os pobres, os emergentes seria a classe média, porque aqui nós temos os desenvolvidos que são os ricos. Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, né? Aqui Serra Leoa, Moçambique, Angola, países bem pobres. E que os emergentes são onde tem a economia em transição, ou seja, Brasil, México, Índia, Rússia, tá? São países que não são pobres, mas ainda não atingiram aquele patamar alto de desenvolvimento, ou seja, está no meio termo, que são os países emergentes, beleza? Para a gente poder fechar essa aulinha aqui, esse videozinho, o número 6 coloca assim, como podemos dividir o mesmo território em diferentes regionalizações? Exemplo, gente, a gente pode pegar o Brasil e dividir ele economicamente falando. Se eu perguntar para vocês assim, qual que é a região com a melhor economia do Brasil? A região sudeste. A gente está dividindo o Brasil conforme a economia. A gente pode dividir o Brasil de acordo com os aspectos naturais. Eu pergunto assim, aonde que predomina a caatinga? Na região nordeste. Onde que predomina a floresta amazônica? Região norte. Onde predomina o cerrado? Região centro-oeste, tá? Eu quero dividir o Brasil de acordo com as médias de temperatura. Tem como? Tem. Quais são as regiões com as temperaturas mais baixas? Região sul. As mais altas, região norte. Então, são várias formas de dividir o Brasil, né? Então, a gente pode dividir o mesmo território, porém, em aspectos diferentes. Quais aspectos? Eu quero dividir o Brasil politicamente falando. É uma divisão, uma regionalização. Eu quero dividir o Brasil economicamente falando. É outra regionalização. Eu quero dividir o Brasil a partir dos climas, outra regionalização. A partir da vegetação, outra regionalização. E por aí vai. Então, eu estou dividindo o Brasil, o mesmo território, porém em diversos aspectos, tá? Eu estou colocando economia, política, cultura, vegetação, clima e por aí vai. Beleza? Essa é a forma de dividir o mesmo território. Tranquilo, meu povo? A nossa ideia então é fazer esse vídeo mais curto para dar um norte para vocês e poder responder essas perguntas aqui, tá? Lembrando, como é um vídeo, vocês podem vir pausando o videozinho para vocês poderem fazer as anotações aí. Tranquilo, meu povo? Então, vamos cortando por aqui. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima. Até mais.